Oi, eu sou Guta Cavalcante e este é o canal Doramas, Gatos e tudo mais. E qual o seu gênero de dorama favorito? Romance? Drama? Terror, quem sabe? Ou um daqueles dramalhões que faz a pessoa dorameira se acabar de chorar? Eu, sinceramente, apesar de assistir praticamente de tudo, tenho predileção por um bom romance. Daqueles que fazem a gente se apaixonar junto desde o primeiro encontro dos protagonistas. E que felicidade quando me deparo com um dorama assim. Porque doramas românticos surgem aos montes, mas que tenham o poder de verdadeiramente nos conquistar são poucos. Porém, o amor pode ser traduzido. O dorama sobre o qual falaremos hoje preenche todos os requisitos necessários para isso. E é um excelente dorama romântico. Com uma boa história, um casal central lindo e apaixonado e cenários perfeitos. Mas antes de começarmos, deixo novamente meu agradecimento à Carol do Black Cat Cuts, que é a pessoa responsável pela edição de todos os vídeos aqui do canal. E agora sim, vamos descobrir se o amor pode realmente ser traduzido. O Amor Pode Ser Traduzido é uma produção sul-coreana lançada agora em 2026, com Yoo Yong-hyun na direção e com o roteiro das irmãs Hong, Miran e Jang-hyun, que já nos deram obras-primas como Hotel Del Luna e Alquimia das Almas. Nos papéis principais temos Go Young-jung, de Resident Playbook, Light Shop e, claro, Alquimia das Almas, e Kim Seon-ho, de Quando a Vida Te Der Tangerinas, Hometown Cha-Cha-Cha e Startup. Nosso eterno menino bonzinho. O dorama começa nos apresentando a Cha Moo-hee, uma atriz ainda desconhecida que foi ao Japão atrás do seu ex-namorado, que a abandonou e a traiu com uma japonesa, com quem agora ele tem um restaurante de lamen. Lá, ela encontra a tal japonesa que ainda por cima está muito grávida, o que só piora a situação. Detalhe, Moo-hee não fala japonês, então não tem como se comunicar com a moça. E é nessa ocasião que ela conhece Joo Ho-jin, um tradutor que estava ali naquele dia, também por motivos relacionados ao coração. Acontece que o Jin há anos alimenta um amor secreto por uma moça que ele conheceu quando ambos viajavam pelo Japão. Ele se apaixonou por ela, mas em seguida descobriu que ela se tornou namorada de seu irmão. Aquele é o dia do aniversário dela, e ele está visitando sozinho a cidade onde se conheceram apenas para recordar e sofrer. O Jin acaba ajudando Moo-hee a falar com a japonesa e expressar seus sentimentos. E depois a leva embora dali com ele para que ela possa salvar ao menos um pouco da sua dignidade em meio àquela situação tão constrangedora. E é assim que o casal protagonista se conhece. Após passarem algumas horas juntos, andando e conversando, eles se separam de forma bonita, poética e um tanto triste. E aqui começam os acertos desse roteiro, na minha opinião. A forma como se separam é abrupta e deixa um certo sabor agridoce, pois o momento estava tão agradável que nos dá a sensação de que deveria durar pelo menos um pouquinho mais. E esse sentimento de frustração é brevemente retratado de forma perfeita na expressão de Moo-hee, quando ela olha e ele apenas não está mais lá. De volta à Coreia, Moo-hee agora está filmando como protagonista pela primeira vez. É um filme de terror chamado A Mulher Silenciosa, onde ela interpreta uma zumbi sanguinária, violenta e com um senso de humor ácido, uma espécie de arlequina zumbi chamada Dorami. No último dia de filmagens, ela sofre um acidente e passa os 6 meses seguintes em coma. E é aí que a história dá sua primeira grande virada. Durante esse período, enquanto ela estava desacordada, o filme estreia e se torna um grande sucesso ao redor do mundo. Quando finalmente Moo-hee acorda, o mundo está diferente. Ela agora é uma celebridade, uma atriz mundialmente famosa, com milhões de seguidores, e sua personagem é um verdadeiro fenômeno pop. Como ela costumava dizer, agora sim, ela comanda o seu próprio festival. Mas nem tudo são flores, e mesmo com toda a fama, dinheiro e reconhecimento, Moo-hee ainda tem seus segredos e esqueletos no armário. Então sua mente a leva a desenvolver uma espécie de alter ego na forma da sua personagem Dorami, que agora aparece e fala com ela sempre nos piores momentos. No decorrer de todo esse período, o Jin acompanhou de longe a trajetória de Moo-hee, enquanto ele próprio ia seguindo sua rotina, com suas viagens a trabalho e seu amor secreto. Quando eles se reencontram, fica
claro que aquela tarde no Japão marcou ambos de modos bem diferentes. Para ele, foi apenas mais um dia meio melancólico em que ele ajudou uma atriz que se dizia azarada em um momento patético. Para ela, ele era o cara com uma linda voz, bonito, inteligente, educado, que a salvou em uma situação humilhante. Alguém em quem ela pensava às vezes e que lhe deu um certo frio na barriga ao reencontrar. E esse desencontro momentâneo de sentimentos é apenas o início de uma história de amor na qual a comunicação irá falhar muitas vezes, enquanto eles tentam entender e expressar o que sentem. E eu sei que teve quem, já nessa altura, estivesse bem chateada com o dorama, pois esperavam encontrar aqui apenas mais uma comédia romântica. Sinto muito, mas o amor pode ser traduzido é muito mais complexo do que isso, e de forma nenhuma se pauta por clichês. Jin é um homem introspectivo, discreto, que além de seu amor proibido pela cunhada, ainda tem uma relação familiar problemática. E apesar de falar fluentemente vários idiomas, nem sempre consegue expressar seus sentimentos com clareza e vai ter uma enorme dificuldade em entender o que Muri quer dizer. Já Muri, apesar da fachada sorridente, é uma pessoa solitária e carente, que carrega o peso de uma tragédia familiar no passado e o trauma de uma infância abastada, porém sem amor. Tudo isso afetou sua saúde mental ao ponto de Dorami surgir em sua vida e ameaçar até mesmo tomar seu lugar. E são essas duas pessoas quebradas e infelizes que vão construir uma das mais bonitas histórias de amor dos últimos tempos. Mas não será uma história fácil, serão muitas fases, muitos desencontros, muita incompreensão, até que eles finalmente passem a falar a mesma língua. Quando Muri é convidada a participar de um programa onde ela e uma celebridade estrangeira, no caso um lindo ator japonês chamado Hiro Kurosawa, devem viajar por alguns países, visitando lugares belos e românticos, Jin é contratado como intérprete, já que Muri e Hiro não falam a língua um do outro. E é durante o período do programa que a maior parte da história se desenrola, com situações surpreendentes como o fato da cunhada de Jin se juntar ao grupo substituindo o antigo produtor, ou a paixão repentina que Hiro desenvolve por Muri com quem antes antipatizava, e até mesmo o nascimento de um segundo casal inesperado, mas perfeito em todos os detalhes. O roteiro nos pega pela mão e nos leva por caminhos às vezes tortuosos, mas jamais entediantes, com a narrativa fluindo constantemente sem jamais perder o ritmo. Desse modo, a história se torna também para nós uma viagem inesquecível por paisagens memoráveis e momentos quase mágicos, como na cena da aurora boreal. E aqui vale ressaltar a linda fotografia que realça ainda mais as maravilhosas paisagens das locações, tanto no Canadá quanto na Itália, que servem de cenário perfeito para mais essa pequena obra-prima das irmãs Hong. Vi algumas críticas de pessoas que não gostaram do rumo que a história tomou, e acredito que isso se deva um pouco ao marketing da Netflix, que durante a divulgação do dorama, deu a impressão de se tratar de uma história mais tradicional, com um triângulo amoroso bonito, que poderia levar algumas pessoas dorameiras a shippar errado, mas que terminaria de forma a não surpreender ninguém, ou seja, apenas mais do mesmo, igual ao que vemos em 95% dos doramas românticos que assistimos. Porém, quem já conhece um pouquinho o trabalho das roteiristas sabe que as histórias que elas contam nunca são óbvias e sempre contam com um certo toque de fantasia, seja em maior ou menor grau, geralmente conseguindo resultados brilhantes. E, na minha opinião, mais uma vez elas não decepcionaram. Este é um dorama com a capacidade de encantar desde o início até o lindo final que responde perfeitamente à pergunta do título. E por esse motivo, ele já foi direto para o meu top 5 de doramas favoritos da vida e é a minha recomendação de hoje. Mas e você? Já assistiu O Amor Pode Ser Traduzido? O que achou? Me conta nos comentários se você também é fã do trabalho das irmãs Hong e qual o dorama delas que você mais gostou. E para quem ficou aqui até agora, meu muito obrigada, e antes de sair, não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas dorameiras que também vivem tentando traduzir esse sentimento tão mágico chamado amor. Para mais recomendações de doramas tão românticos quanto esse, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Por hoje é só, até o próximo vídeo e tchau!